A Igreja Católica celebra os 7 sacramentos que são o batismo, a crisma, a eucaristia, a reconciliação, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Segundo sua doutrina, todos os sacramentos estão ordenados para a Eucaristia. Na Eucaristia, renova-se o mistério pascal de Cristo, atualizando e renovando assim a salvação da humanidade. O sacramento católico é um ato ritual destinado aos fiéis, para eles receberem a graça de Deus e destinado também a conferir sacralidade a certos momentos e situações da vida cristã. Eles foram instituídos por Jesus Cristo como sinais sensíveis e eficazes da graça, mediante os quais nos é concedida a vida divina ou a salvação, e foram confiados à Igreja. Através destes sinais ou gestos divinos, Cristo age e comunica a graça, independente da santidade pessoal do ministro, embora os frutos dos sacramentos dependam também das disposições de quem os recebe. Os 7 sacramentos é o tema do programa Eclésia de hoje. E claro que para falar desse tema, Padre Guido é a pessoa indicada. Bem-vindo, Padre. Obrigado, não? Me sinto-me mais uma vez muito lisonjeado de estar aqui para apresentar aos nossos amigos telespectadores a beleza dos 7 sacramentos, sinais de uma presença constante de Deus na vida da pessoa humana. Hoje, meus prezados amigos, vivemos destes sinais que têm como finalidade fazer com que possamos crescer na graça divina, sentindo-nos plenamente realizados e, ao mesmo tempo, compartilhando do grande reino de Deus. E é por isso que nós, equipe do programa Eclésia, decidimos organizar esse tema em 2 programas. É o programa dessa semana e o de semana que vem. Por isso, vocês que estão aí em casa, ligam para nós, telefone, entrem em contato, envie a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica em relação a esse tema, por que não? A sua opinião em relação aos sacramentos que nós vamos conversar. É muito importante a sua participação, porque assim nós sabemos a maneira de conduzir o nosso programa e também atender às suas necessidades. Então, entre em contato conosco. Padre, para nós iniciarmos essa temática, o que significa a palavra sacramento? Simone, lendo a primeira página da Bíblia, notamos a história da criação da pessoa humana, feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, na pessoa humana há vida de Deus. Deus que nos cria faz questão de nos acompanhar com a sua graça em vários momentos da nossa vida. Seja quando nós chegamos à luz do mundo, quando nós crescemos, optamos para uma profissão, quando fazemos uma experiência não das melhores, pecando, quando somos pessoas doentes, quando nós realizamos a opção fundamental da vida, isto é, marcamos para sempre o que é que nós vamos ser. Vamos ser pessoas que escolhem o matrimônio, pessoas que escolhem o sacerdócio. Nestes momentos tanto importantes da vida, Deus marca a sua presença. E numa maneira tão forte que alguns dos 7 sacramentos, como a senhora assinou antes, se recebem só uma vez na vida, porque marcam para sempre a presença de Deus na pessoa que o recebem. Padre, para iniciar essa lista dos 7, nós vamos falar do batismo, que seria a porta de entrada de todo cristão, cristão católico, né, para viver os valores da Igreja Católica. No entanto, o batismo também se dá em outras religiões. Sim. Primeiro, o que significa o batismo? Batismo é a porta de entrada da graça divina. O primeiro grande marco da presença de Deus na vida de uma pessoa que vem ao mundo. E o batismo é, digamos assim, o alicerce para depois construir em cima disso a vida cristã. A tal ponto que não se pode receber outros sacramentos se uma pessoa não é batizada. Padre, e qual é a diferença do batismo na Igreja Católica
do batismo de outras religiões. Esse batismo é válido sempre? Não. O batismo é válido e a Igreja considera válido também de várias religiões protestantes quando é administrado em nome da Santíssima Trindade. Por quê? Será que há algumas religiões que batizam não em nome da Santíssima Trindade? Existem. Por exemplo, dos Mormons, para os quais Jesus foi um grande santo, um grande profeta, um nome de destaque, mas não é Deus. Jeová, para os quais ele não acredita no mistério da Santíssima Trindade. Portanto, tudo o que acontece naquele lugar que ele chama de Salão do Reino é nulo, porque não acreditam. Como também outras religiões, por exemplo, tem o batismo no Espiritismo, também é inválido. Por quê? Porque os espíritas acreditam num Deus só, mas não num Deus trino. Então, o batismo é válido para todas as profissões de fé que acreditam na Santíssima Trindade. Perfeito. Então, não precisa fazer de novo. Exato. Padre, e qual é a idade recomendada? Logo que uma pessoa vem ao mundo. Porque logo que é feito a imagem de Deus, vamos logo dar esta graça para uma pessoa que vem ao mundo. Olha o exemplo do nosso Papa Emérito Bento XVI, batizado no mesmo dia que nasceu. E mais ainda, o Papa João Paulo II, que vai ser canonizado daqui a poucos meses, foi batizado somente com 4 horas de vida. Mas, padre, o bebê, ao ser batizado, a criança em si não tem condições de compreender o que está acontecendo. Na igreja, essa visão do batismo na infância é algo tranquilo ou tem opiniões que divergem para que o batismo seja adulto, pelo fato de entender o que está acontecendo? Perfeito. A igreja sempre usou aquele que chama-se de pedobatismo. Isto é, o batismo das crianças. É verdade que a criança não compreende, mas se eu sou pai, se eu sou mãe, eu sei o que é que faz bem para o meu filho. Eu sei quando é o horário de dar a comidinha, de trocar as fraldas, de levá-lo para um passeio, para o bem de tudo, higiene, saúde, etc., eu ajo para o bem da criança. Então, tenho que agir também para a parte espiritual. Por isso, erram os nossos irmãos, por exemplo, os crentes, quando dizem que somente com a idade de 12 anos, meus irmãos, não tem nenhum fundamento bíblico esta afirmação. Quer dizer que, no nosso caso, católicos, a família, então, exerce esse papel de manter essa criança na vida de fé, Exato. de ajudá-la a viver, a compreender melhor. Perfeito. E é tanto importante, Simone, que ao lado dos pais, a igreja coloca também os padrinhos. 4 pessoas que se responsabilizam em dar o devido acompanhamento para aquela criança que acaba de vir ao mundo, para que possa crescer como autêntico cristão. Padre, um católico, uma pessoa que se denomina católico e que não foi batizado, é possível? A pessoa frequenta, vai às missas, enfim, frequenta outros sacramentos, como é o caso da reconciliação, mas não é batizado. Como fica? Não, nenhum sacramento é válido se uma pessoa não é batizada. Quer dizer que se a pessoa não falar, se ela omitir esse fato, os sacramentos que vão ser oferecidos a ela não serão válidos. Exato. O caso, por exemplo, não muito raro que acontece de crianças que estão no curso da primeira Eucaristia, e nós notamos que não são batizadas. Chamamos os pais. E alguns pais pedem desculpa, padre, na verdade dormimos no ponto, e tantas motivações, mas padre, fazem a proposta. Padre, a nossa menina agora vai fazer a primeira comunhão, depois nós vamos batizá-lo. Não pode acontecer. Vocês podem dar a volta no mundo, que não vão encontrar nenhum engenheiro que construa um prédio pelo 2º andar.
é necessário primeiro o batismo, para depois, em cima do batismo, os demais sacramentos. Para viver o fundamento da fé. Agora, padre, tem uma expressão que me incomoda particularmente, não sei se vocês que estão em casa também se sentem incomodados, é o seguinte: o batismo nos torna filhos de Deus. Mas eu quero acreditar que todas as pessoas que nascem são amados, são filhos amados de Deus. Por que se utiliza essa linguagem que é só o batismo que torna filho de Deus? Nós todos acreditamos nos 4 grandes efeitos do batismo, um dos quais, como o senhor acaba de dizer, que vamos ser chamados de filhos de Deus, irmãos de Cristo. Outros efeitos, que nós nos tornamos herdeiros do céu. O primeiro efeito, que tira a mancha do pecado original. E o último efeito, que o batismo nos autoriza a receber os demais sacramentos. Claro que nós nascemos à imagem de Deus, mas carregamos dentro de nós uma mancha de um pecado que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram. Pecado chamado original, porque é cometido na origem da humanidade. Este pecado é lavado, digamos assim, através do santo batismo. Eu escutei o falecido Dom Bruno, que era arcebispo de Campinas, e ele dizia que sim, somos todos filhos de Deus ao nascermos, sim, mas a questão de nos tornarmos irmãos de Jesus Cristo é um diferencial. O senhor reforça? Sim, exato. Até o ponto, Simone, que uma pessoa que recebe o batismo começa a ser chamado de cristão, isto é, continuador de Cristo. É aí que nasce a nossa carteira de identidade religiosa, através do batismo. E para sermos continuadores de Cristo, vivemos a doutrina de Cristo e a praticamos exatamente através desta presença dos sinais que Deus manifesta, repito, de uma maneira completamente gratuita para o nosso crescimento espiritual. O termo pagão, nós utilizamos ainda, padre? O fulano não foi batizado, a pessoa lá da comunidade não foi batizada, ela é uma pagã. Por que a origem desse termo? Pagão é uma palavra muito antiga. A encontramos na literatura latina. Isto é, as pessoas que adoravam a vários deuses e que de jeito nenhum aceitavam a doutrina anunciada e pronunciada pelos apóstolos. Hoje também há pessoas que crescem sem receber o batismo. Há pessoas, como dizia antes, que respeitam determinadas tradições, entre aspas, sobretudo os crentes, para uma idade mínima de 12 anos. Outras religiões fazem até uma coisa que, sinceramente, lamentamos. Batizam de novo. Isso. Por isso que eu reforcei essa pergunta, se o batismo católico é válido para algumas religiões, porque eu conheço situações em que a pessoa foi batizada na Igreja Católica, foi para outra religião e foi batizada novamente. Exato. Não vale absolutamente. O batismo, como nós falaremos daqui um pouquinho, o batismo, a crisma e o sacerdócio são os 3 sacramentos que marcam tão profundamente a presença de Deus na pessoa que os recebe, que ninguém de nós pode ser batizado 2 vezes, ou crismado 2 vezes, ou tornar-se padre, outras vezes não. Padre, voltando na questão das pessoas que não são batizadas, vamos propor uma situação. Um filho de uma mãe católica, brasileira, e o pai islâmico. Sim. O filho quer ser batizado, vamos supor que tem aí 12 anos de idade, 11 anos de idade, e o pai não concorda. Mas a mãe deseja, a criança também. Como é que fica essa situação para ser resolvida? Precisa da autorização do pai? Não. Bom, em primeiro lugar, quando a criança é de menor, sempre deve estar de acordo com os pais, né? Agora, a sua pergunta merece uma explicação um pouco mais profunda,
Por exemplo, a instituição do matrimônio entre uma parte católica e uma parte não católica, né? A Igreja permite isso, mas há uma condição, que a parte não católica deixe a parte católica viver a sua fé e autorize a parte católica a educar os filhos na religião católica. Entendeu? Portanto, neste caso, a criança, se a mamãe quer, pode ser batizada, não precisa de autorização do pai. Mas e se há uma rejeição por pai? Falamos do pai, podia ser a mãe, é só uma situação. Sim. Mas se há uma rejeição do pai, não dá para forçar, não é? Forçar nunca. Porém, se a criança já está também em condições de entender as coisas e opta para a religião católica, certo? De acordo com o pai ou a mãe, pode receber. Não tem problema, porque, meus amigos, o sacramento do batismo é para o bem da pessoa, certo? É para o bem espiritual e ninguém de nós pode interferir no bem espiritual dos outros, proibindo para esta outra pessoa de manifestar o seu credo. E a seguir, um casal que não é casado na Igreja Católica pode batizar seu filho? Nós voltamos já já.